Olá, gente. Hoje vamos falar um pouco sobre um tipo diferente, particular de tratamento de estimulação ovariana naquelas pacientes de alta complexidade, que é um protocolo chamado PPOS, de modo genérico, de modo comum. É um protocolo diferente, que não tem tanto tempo aí de prática clínica. Ele é mais ou menos recente, né? E que envolve o bloqueio do pico de LH indesejável com o uso de uma substância que é um progestágeno. A gente vai falar um pouquinho sobre o que isso significa. Esse PPOS vem de Progestin Primed Ovarian Stimulation e é um protocolo, como eu já falei, que envolve ao mesmo tempo uma indução da ovulação em ciclos de alta complexidade, com o emprego de uma droga que é um progestágeno. Esse progestágeno pode ser de alguns tipos, né? E eu posso dizer também que aqui na clínica a gente já utiliza esse tipo de protocolo, ele não se adequa a todos os casos de estimulação ovariana, mas para alguns tipos desses casos, dessas pacientes, desses casais, ele cai como uma luva e a gente vai ver que ele funciona muito bem. O ponto principal, o grande ponto crucial que envolve todo esse pano de fundo da estimulação ovariana é que a gente precisa evitar o que se chama de um pico endógeno de LH e que nesse caso é indesejável. Fisiologicamente, quando um folículo vai crescendo, esse evento acontece de modo natural e é bom que isso aconteça. Na natureza, isso acontece todo santo mês com as mulheres, aquelas que são normoovulatórias, e após esse pico endógeno do LH, que é um hormônio produzido a nível central, na hipófise, ele, uma vez acontecendo, algumas horas depois, a mulher vai ovular. Quando a gente trata uma pessoa, uma mulher, dessa forma, com estimulação ovariana mais pesada, o que a gente precisa? Que os folículos ovarianos cresçam, para que a gente possa, num dado momento, fazer a captação, a punção dos óvulos, para recuperar esses óvulos e, em laboratório, produzir os embriões que são o fruto do nosso trabalho. Acontece que, quando esse pico de LH acontece, e se a gente deixar esse estímulo fluir de uma maneira mais solta, esse pico de LH vai acontecer, essa mulher provavelmente vai ovular antes da gente marcar a captação e, dessa maneira, o tratamento estaria perdido. Vale lembrar que, no passado, até 30% dos ciclos totais de estimulação ovariana eram perdidos exatamente por isso, por uma ovulação precoce antes do momento da captação. Então, já entendemos que esse pico de LH ele precisa ser evitado. Ao longo de todas essas décadas que a reprodução humana vem caminhando, algumas maneiras, alguns protocolos, algumas ideias surgiram e se firmaram. Então, como por exemplo, os protocolos que envolviam um bloqueio com um análogo agonista de GnRH, né? Depois, alguns anos depois, surgiram então os protocolos com os análogos antagonistas. De início havia uma comparação, os resultados, desempenhos com os agonistas eram inferiores, mas foi só uma questão de tempo, de poucos anos, até que a galera começasse a pegar o jeito e criasse essa tal dessa curva de aprendizado, de modo que os desempenhos entre ciclos de análogos e agonistas e antagonistas passaram a ter resultados, desempenhos, desfechos obstétricos semelhantes, iguais. E hoje eu posso dizer até que, de certo modo, os análogos antagonistas constituem uma certa preferência dentro das clínicas e dos serviços que praticam a reprodução, a medicina reprodutiva. Esse é um ponto. Um dos pontos
desfavoráveis desse tipo de tratamento é que quando a gente emprega, e essa tecnologia da indústria farmacêutica evoluiu absurdamente, mas quando a gente emprega, sejam os análogos agonistas como os antagonistas, ao longo desse período de tratamento, isso representa uma injeção a mais diariamente para essa paciente, e sem falar também dos custos que são bastante elevados. A gente está falando de drogas que são todas elas importadas, de medicações que são fruto de uma grande evolução tecnológica da indústria farmacêutica e que tem resultados muito positivos, muito bons. Toda essa questão da falha de bloqueio do pico endógeno indesejável de LH foi tudo muito controlado com o emprego dos análogos de GNRH. Então, os resultados são espetaculares. Mas, ao longo desse tempo todo, com a chegada, com o incremento, com a evolução de outras técnicas também em paralelo, simultaneamente, como, por exemplo, a melhora dos resultados, absurda até, dos resultados das taxas de sobrevida com as técnicas de congelamento de óvulos e de embriões também, com mudanças sociais no caráter de que as mulheres hoje em dia, de modo mais frequente, adiam, planejam mais sua gravidez, isso é muito comum, para épocas mais adiante na sua vida. Tudo isso, né, levou-se então à chegada de uma outra realidade, onde a pessoa começou a pensar assim: será que a gente pode fazer esse bloqueio do pico de LH de outra maneira, com alguma medicação? E a coisa foi caminhando. Os primeiros trabalhos mais consistentes envolvendo essa abordagem dos protocolos envolvendo bloqueio com progestágenos, que são os PPOS, são de 2015 e 2016, né? E todos eles envolvendo a medroxiprogesterona, que é um tipo de progestágeno com uma ação androgênica leve e que se adequou bem naquele momento, com resultados muito semelhantes com relação à qualidade dos óvulos, com relação a outros critérios que foram avaliados. Então, naquele momento, em 2015, 2016, 2017 surge um grande trabalho um pouco maior de um grupo chinês, já comparando não mais a medroxiprogesterona com um análogo de GNRH, mas comparando dois tipos de progestágeno, a dihidrogesterona com a progesterona natural micronizada. E os resultados foram muito semelhantes no que diz respeito a alguns endpoints ali, como principalmente bloqueio de LH, os níveis de LH no dia do trigger, como também na qualidade dos oócitos. A coisa foi caminhando ao longo desses anos todos. E a primeira dificuldade chegou porque quando a gente está expondo essa paciente a um uso mais prolongado de um tipo de progestágeno, seja ele qual for, isso quer dizer que esse endométrio dessa paciente está também sendo exposta à ação paralela desse progestágeno, ali no endométrio. Isso interfere diretamente com a janela de implantação dos embriões nesse útero, nesse endométrio. Então, a primeira consequência foi que o pessoal viu assim, esse tipo de protocolo, ele não pode ser usado, não deve ser usado para aquelas pacientes onde existe um planejamento de transferência de embrião a fresco, né, em sequência. Ou seja, a gente estimula, faz a coleta dos óvulos, faz a fertilização in vitro e alguns dias depois, 3 ou 5 dias depois, a gente transfere esses embriões do laboratório para dentro do útero dessa paciente. Então, nessas condições, esse protocolo não se prestava. Mas em algumas outras situações, como por exemplo as pacientes que vão ser submetidas a tratamento para puramente congelamento de gametas, congelamento de óvulos, por exemplo. Aqueles casos, seja por questões sociais ou seja por questões de saúde, de doença, como por exemplo a presença de câncer, seja ele
de que natureza for. Então a gente pode pensar nesses casos. Outros casos também, aqueles que envolvem um planejamento de realização de estudo genético dos embriões, onde a gente necessariamente teria que congelar esses embriões para transferência desses embriões em ciclos futuros, né? Com a chegada também do advento da discussão, que durante algum tempo ficou muito quente, que envolvia aquela questão do frisol. O que é o frisol? Alguns grupos acreditam firmemente de que os resultados decorrentes de transferência de embriões congelados em ciclos futuros, eles podem ser melhores. É uma discussão particular, qualquer dia a gente vai voltar a falar sobre isso também, mas que durante algum tempo ficou muito quente. Hoje em dia ainda se fala muito sobre isso também. Essas situações em particular abriram um campo para que a gente pensasse assim, ora, se a gente não vai transferir esses embriões a fresco, por que não a gente pensar também em algum protocolo que possa, ao mesmo tempo, oferecer uma segurança muito grande com relação a bloquear esse pico endógeno de LH e, portanto, evitar uma ovulação indesejável, fora da hora, e também, ao mesmo tempo, representar um custo menor de tratamento. Essa é a filosofia principal que envolve o protocolo de PPOS. E, bem recentemente, nós aqui da FertPraxis também submetemos os nossos dados num trabalho, digamos assim, bem robusto a uma revista internacional, onde a gente avaliou 736 casos. Desses, 410 foram de pacientes, foi do grupo de pacientes bloqueadas com um progestágeno, que é a dihidrogesterona. Um tipo de progestágeno liberada para uso, como eu já falei em outros vídeos aí para trás, nos Estados Unidos, por exemplo, desde a década de 60, usada durante muito tempo para outras finalidades e que foi, ao longo desse tempo todo, incorporada aí na prática diária da reprodução. Então nós comparamos um grupo com dihidrogesterona, que é um progestágeno dentro desse perfil do PPOS, com um grupo de mulheres bloqueadas com um análogo antagonista de GNRH. Os nossos resultados foram muito de acordo com o que a gente tem visto na literatura, ou seja, sem uma diferença, comparativamente falando, sem diferença estatística entre um grupo e outro, mostrando uma segurança enorme, uma segurança muito boa no que diz respeito ao nível de LH no dia do trigger, ou seja, a capacidade de bloqueio, a capacidade de se evitar o pico endógeno de LH. Esse é um ponto muito importante, foi o objetivo principal, primário, e também no que diz respeito à qualidade dos óvulos, né? Óvulos em metáfase 2, metáfase 1 e aqueles óvulos também muito imaturos, vesícula germinativa, VG, foi uma avaliação também muito igual entre os dois grupos. O único ponto que gerou uma diferença estatisticamente falando, inclusive em favor do grupo do progestágeno, do PPOS, da dihidrogesterona, foi com relação à nossa distribuição de folículos de maior tamanho, de maior diâmetro, e que isso pode ter uma interpretação futura, mas que, nesse momento, mostra para a gente assim, tratar essas pacientes dessa maneira, usando um antagonista GNRH com um progestágeno, no nosso caso a gente avaliou com a dihidrogesterona, dada essa maior experiência que a gente tem, a gente comprovou que não houve diferença estatisticamente falando. E um outro ponto também muito importante, com uma excelente tolerabilidade, aceitabilidade, são drogas fáceis, de fácil uso, por uso oral, por via oral. E um outro ponto também que é muito importante é o custo. São drogas muito baratas. Então, para esses casos, lembrando, mais uma vez, isso não se adequa
a todos os casos, a todos os casais, a todas as pacientes, todos os perfis. Mas se a paciente se encontra num perfil ou de congelamento de óvulo, seja de causa social ou por alguma doença, ou se essa paciente ou esse casal se encontram num perfil em que não se planeja a transferência a fresco desses embriões, sim, é um protocolo que cai como uma luva e também, de modo prático para esse casal, representa um custo mais baixo de tratamento. Então, sempre que se você tiver num perfil como esse, conversa com o seu médico, porque realmente os resultados são interessantes. E com essa questão do custo, então, aí a coisa fica mais interessante ainda. Então, era isso que eu queria falar sobre o PPOS. No nosso caso, foi com a dihidrogesterona, mas pode ser com outro progestágeno também, inclusive com uma progesterona natural micronizada. Tudo isso é possível. Isso já está, de certo modo, bem exposto aí na literatura. Então, era isso que eu queria falar. Espero que tenham gostado. É um tema mais específico. Mas se te agradou, se te causou algum tipo de interesse, dá uma curtida, compartilha e também, se não fez, se inscreve aí no canal para dar uma força para a gente, tá bom?